paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a todos vocês que fazem aqui o canal Ouvir pela Palavra, meu muito obrigado. Olha, é um prazer poder comentar a lição com vocês, poder ter aí o retorno dos irmãos. Isso mesmo, vai aqui embaixo, já clica aí para se inscrever, clica no botão para você ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Deixa aí já o seu comentário, a paz do Senhor, como foi essa aula, qual é a sua perspectiva em relação a essa lição. É muito importante o seu comentário aqui. Deixa ele, por favor. Diz aí pelo menos um amém, um aleluia, já vai me ajudar muito, tá bom? Aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também quero pedir para você compartilhar. Pega esse link aqui, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook. O compartilhamento aumenta o nosso raio de conquista. Então, se você compartilhar, vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Fazendo isso, eu já agradeço de montão, tá bom? Agradeço mesmo. Lembrando que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra também temos aí a possibilidade de você participar de um clube, né? Clube Ouvir pela Palavra, que você vai poder fazer parte comigo diretamente de um grupo de WhatsApp, vai receber aqui esse PowerPoint que eu uso nas aulas, você vai receber também com antecedência, né? Um domingo antes aí, para você poder trabalhar durante a semana. Enfim, se você deseja fazer parte desse grupo, clica aqui embaixo, tornar membro, ser membro. Aí você clicando em ser membro, vai ter uma taxinha por mês, mas você vai fazer parte de um grupo comigo no WhatsApp, vai tirar suas dúvidas comigo e nós vamos caminhar juntos, tá bom? É uma forma de você ajudar financeiramente o canal Ouvir pela Palavra. Então, vamos aí à propaganda do nosso clube Ouvir pela Palavra. É isto. Vem fazer parte desse grupo seleto de pessoas aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também nós estamos aqui oferecendo a possibilidade de você fazer o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil. Isso mesmo, foi um curso que eu mesmo preparei, tá? É um curso que eu mesmo preparei para abençoar professores e alunos do Brasil e fora do Brasil. Se você deseja fazer esse treinamento, você vai ser abençoado, porque você vai aumentar aí a sua gama de conhecimento, você vai melhorar a performance das suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Enfim, é um treinamento realmente para ajudar você, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar. Clicando aqui, olha só, na descrição desse vídeo tem um link, você clica e você vai saber aí como fazer esse treinamento, como você poder fazer esse treinamento aí para ajudar na sua performance da escola dominical, tá certo? Então, é só você aqui embaixo clicar no link e aí você terá essa oportunidade de estar conosco caminhando junto nesse treinamento de professor de escola dominical. Vamos lá, lição de número 3, está falando sobre o Deus Criador. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre Deus. Vamos aí, já começamos falando acerca dos atributos de Deus, vimos quais são os atributos de Deus que faz parte da sua essência, aqueles atributos que são comunicáveis, os atributos incomunicáveis, né? E agora nós vamos falar um pouco mais desse Deus dentro do ponto de vista de que ele é o Criador, Deus Criador de todas as coisas. Já vou pedir para rodar a vinheta e depois da vinheta nós já voltamos para falarmos aqui da lição de número 3. Roda a vinheta. Maravilha! Vamos então aí à lição de número 3. Vamos então falar sobre o Deus Criador. Vamos aqui já então a nosso texto áureo que está registrado aí
no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o texto já começa dizendo que no princípio Deus cria o céu e a terra. E aí a gente já parte desse pressuposto de um Deus que está criando todas as coisas. Então a gente já sai nesse caminho, né? Nesse pé de caminho que Deus criou. Então, do princípio criou Deus o céu e a terra. A verdade aplicada da nossa lição está aqui colocada da seguinte forma pelo nosso comentarista: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Observe bem, ele traz à existência o que não existia, cria e tem controle. Tá? Ele continua com o controle dessa criação, ou seja, nada saiu do controle de Deus. Deus ainda continua sendo aquele que governa e que dirige todas as coisas da criação. A nossa lição ela tem 3 objetivos que nós precisamos alcançar quando nós terminarmos aqui o nosso estudo. Primeiro, nós vamos estudar sobre a criação dos céus e da terra. Segundo ponto, que aí vai lá para o segundo tópico da lição, ressaltar a criação do homem e da mulher. E terceiro, nós vamos já falar acerca por que Deus criou, ou seja, mostrar os propósitos da criação de Deus. O propósito porque Deus criou todas as coisas, tá certo? Nós vamos ver isso então. O nosso texto básico da lição, como já no texto áureo, lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, e aqui continuamos então no mesmo capítulo que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aliás, os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 3, depois o verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Verso 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e assim eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Então esse aí é o texto onde está baseada a nossa lição, da qual vamos conversar neste momento. Vamos então aí fazer essa introdução. Vamos aqui introduzir a lição da seguinte forma: que esse Deus criador, ele age de forma que o homem tenha poder, que o homem tenha controle sobre as obras das suas mãos. Então, Deus coloca no homem uma inteligência, Deus dá esse atributo ao homem de uma mente poderosa, a fim de que essa mente domine, a fim de que essa mente exerça autoridade e poder sobre as obras criadas por Deus. Então esse aí é um ponto importante. Para a gente dar a partida na lição, nós dizemos que Deus tem o controle da sua criação. Ou seja, como eu havia dito, a criação continua no controle de Deus. Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. Alistair M.C. Grant, apologética pura e simples da vida nova, diz que a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. Portanto, não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo a causa primeira e original
do universo e da vida que consiste nesse universo. Então, Deus é, vamos dizer assim, a força motriz. Deus é o dínamo. Deus é o poder inicial. Deus é a matéria inicial. Deus é antes de Deus, nada. Depois de Deus, tudo. Então, nós não podemos abrir espaço na nossa mente de pensar ou de acreditar que antes de Deus as coisas já existiam. Então, todo o universo, como nós sabemos, como nós entendemos, todo o universo como nós, vamos dizer assim, defendemos, que a ciência aí estudou e continua estudando e tendo, de certa forma, mais entendimento, mais conhecimento desse universo, tudo isso parte depois de Deus, nada antes de Deus, nada prévio a Deus. Então isso tem que estar claro na minha mente, na sua mente, na mente dos nossos alunos, na mente de todos os irmãos. Então, o que fez o mundo e tudo o que nele há? Deus. Deus é que fez o mundo. Deus é que criou o mundo. E aí, Atos 17, 24 diz que o Senhor que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Então, o texto diz que o Senhor que fez o mundo e tudo que nele há. O texto de Provérbios 3,19 diz que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, mais um texto para corroborar com o entendimento de que tudo depois de Deus, nada antes de Deus. Tá certo? Então, os céus e a terra referem-se ao universo organizado, a tudo que está aí, né? Tudo que nós entendemos, estudamos e que sabemos através dos estudos geográficos e científicos que temos acesso. Amós 4,13 diz que porque é Ele o que forma os montes e cria o vento. Declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Tá? Então, partimos aí da ideia de que de Deus surgiu todas as coisas, partindo de Deus as coisas existiram e estão assim até hoje, né? da forma que Deus estabeleceu. Nós cristãos cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Nós vislumbramos a natureza exuberante e também contemplamos tudo o que existe. E não tem como não negar que foi o Senhor Deus Todo-Poderoso que tudo criou. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias, capítulo 10, verso 12. Então, nós temos esse entendimento de que está posto as coisas conforme Deus estabelece, conforme a mão de Deus faz, conforme o querer de Deus estabelece. Então, a gente vê claramente, podemos entender claramente que há essa mão de Deus em tudo que está feito. Salmos 24, verso 1 e 2 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então tudo parte de Deus, tudo segue a partir de Deus. E nesse 1.2 que você já viu aqui na tela, diz que o poder da palavra de Deus foi exercida, né? Ela é exercitada à medida que ele vai falando, à medida que ele vai determinando, as coisas vão acontecendo. Então o poder da palavra de Deus está bem claro. Quando ele apenas fala, quando ele profere as palavras. E aí, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, eu acho muito lindo esse verso, que ele diz assim que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados e que de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que está aí diante dos nossos olhos, que a gente pode ver, que a gente pode contemplar, que a gente pode palpar, que a gente pode calcular,
tudo isso foi feito de uma coisa que não é aparente. E aí, quando diz que não é aparente, está falando de um ser poderoso que não está diante dos nossos olhos. Então, pela palavra de Deus foram feitos os céus e todo o exército que neles, todos os exércitos que nele habitam. E aí isso está registrado em Salmos 33, verso 6. Salmo 33, verso 9 diz que porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então, não tem o que contestar, não tem o que questionar, porque a palavra de Deus é soberana sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Então nós vemos que Deus opera por intermédio da sua palavra e que a palavra de Deus é poderosa para poder gerar vida no coração daqueles que precisam. Ao lermos o capítulo de Gênesis, nós vemos a palavra de Deus em plena operação, dando origem e ordenando toda a criação de acordo com aquilo que estava no pensamento do Criador. A palavra de Deus é a fonte criadora e sustentadora de todas as coisas. E disse Deus, haja, e tudo se fez. Aleluia! No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 1 João, capítulo 1, verso 1. O verbo de Deus é eficaz. O Senhor falou e as coisas passaram a existir. Gênesis capítulo 1, versos 3, depois verso 9. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo pela que a enviei. Então, o próprio Senhor, falando acerca da sua palavra, ele diz que a palavra dele é viva e poderosa. Ele, dizendo da sua própria palavra, diz que ela é poderosa. É a palavra de Deus, é a palavra viva, é a palavra que gera vida. Eu até escutava uma rádio que tinha um slogan, diz que é uma palavra que não muda, mas transforma a vida de todos aqueles que a praticam, aqueles que seguem as Escrituras. Então, depois que Deus faz as coisas, cria as coisas pelo poder da sua palavra, depois que Deus faz as coisas segundo o seu intento, o seu querer, agora Deus olha para tudo e diz o texto de Gênesis 1:4, que viu Deus que a luz era boa. Então a luz representa a ausência de escuridão e denota a essência do próprio Deus, porque Deus é luz e representa a perfeição do seu caráter. A luz é boa, agradável e útil para fazer a distinção das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. E chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Mais uma vez, capítulo 1, verso 10 de Gênesis. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, mais uma vez. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez estrelas. E viu Deus, mais uma vez, que era bom. Então, tudo que Deus faz, Deus olha e percebe. Isso é bom. Eu gostei. Eu achei legal. Eu criei e eu amei. Que coisa boa, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Se tem a admiração de Deus, do próprio Criador, pela sua obra, então não há o que questionar, não há o que reclamar. Você não pode queixar porque está calor no verão, você não pode queixar que está frio no inverno, você não pode queixar que está chovendo ou que está num tempo de seca, porque Deus deixou as estações estabelecidas pelo seu poder. E assim o mundo continua debaixo do governo de Deus. Quando eu digo mundo, eu digo a sua criação. Tudo que Deus fez continua sob a égide do seu poder, sob a égide da sua graça e do seu cetro. Ou seja, é Ele que domina todas as coisas. Então a declaração sobre a avaliação de Deus acerca de sua ação criadora é repetida após cada um dos dias da criação. Depois de cada criação, foi vendo Deus que era bom. Por último, após o sexto dia, viu Deus que tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Então as obras de Deus
são magníficas e não precisam de reparos. A natureza de Deus é exuberante e na criação de Deus não há defeitos. Não existe defeitos na criação de Deus. Então nós devemos alcançar isso agora nesse ponto da lição. Porque nesse ponto da lição, os professores podem dizer que ensinaram e os alunos dizer que aprenderam, que nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. A gente tem que chegar, terminando aí o primeiro ponto da lição, chegar com essa convicção que é, em suma, para nós, uma posição de entendimento acerca daquilo que está proposto na lição no primeiro tópico. Nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, e no segundo tópico da nossa lição, nós vamos agora ver outras coisas importantes acerca da criação de Deus. Nós veremos aqui que Deus agora, vai criar, vamos dizer assim, a obra clímax, a obra-prima de toda a sua criação. Então a gente vê Deus agora fazendo o homem nesse ponto da lição. Diferente dos demais seres e coisas que foram criadas por Deus, que foram criados pelo poder da sua palavra, o homem agora é criado, é feita a imagem e semelhança do próprio Deus a partir do pó da terra, Então, a partir do pó da terra que Deus faz o homem e sopra nele o fôlego divino. Então, você vê que interessante agora, nós vamos, nesse segundo ponto da lição, falar sobre a obra-prima da criação de Deus, que é o homem. Então, Deus forma o homem conforme a sua imagem. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem, porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar e serem, assim também, desfrutarem de uma relação com Ele. Podiam ter ali uma troca de conversa, uma troca de emoção, enfim. Então Deus cria o homem para que o homem possa relacionar consigo. E também com esse próprio Deus que criou o homem pudesse desfrutar de comunhão de modo pessoal e admirável. Ao ponto de virada no dia, a Bíblia diz que lá em Gênesis que Deus aparecia para conversar com Adão. Então, desde o Éden, Deus está sempre atrás do homem, sempre procurando relacionar-se com o homem, sempre procurando o homem para dialogar, para conversar. E o que a gente vê no decorrer da história é o homem fazendo o caminho contrário. Sempre o homem andando, se afastando de Deus. Sempre o homem indo para longe de Deus. Sempre o homem andando caminhos distantes de Deus. Mas louvado seja Deus, pois ele já tinha criado um plano. Porque quando o homem afastou de Deus através do pecado, Adão e Eva, Deus expulsa eles do jardim, mas ali mesmo no Éden já traça um plano de resgatar o homem dos seus pecados, para resgatar o homem ali da sua vã maneira de viver. A revista Boa Nova diz assim que o homem é diferente de todas as outras criaturas viventes por causa do seu relacionamento com Deus. A flora e a fauna já tinham sido criadas quando Deus trouxe o homem à cena. O homem era a coroa da criação física e foi designado para governar sobre ela. De toda a criação de Deus, somente o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Deus tinha um momento específico para conversar com o homem. Adão recebia periodicamente a visita de Deus para um momento de comunhão e intimidade. Mas a desobediência leva o homem à derrocada, à revogação dos privilégios juntos a Deus e a sofrer as consequências dos seus próprios erros e pecados. As boas novas são que, quando Deus redime uma pessoa, ele começa a restaurar a imagem original de Deus, criando um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, sempre quando há o resgate do homem da sua condição de pecado, Deus refaz, ou seja, Deus reforma aquela obra para que aquela obra fique pura e tenha novamente condições de desenvolver os atributos
comunicáveis de Deus em si. Então forma Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem Adão do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Já a mulher, por sua vez, saiu da costela de Adão para que andasse lado a lado e lhe correspondesse, porque havia acasalamento para todos os animais, mas para o homem não havia. Então Deus faz adormecer Adão e este tem um sono pesado. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então da costela de Adão formou o homem e formou a mulher e entregou a Adão. Gênesis 2, versos 18 a 23. Mas é o primeiro, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu, porque aí vai falar acerca de Cristo, né? Cristo sendo o segundo homem, o homem perfeito. Nesse subsídio do 2.2, o homem não recebeu a palavra de Deus, haja, como na criação das demais coisas, mas recebeu o sopro de vida das suas narinas, do próprio Deus. Por isso, o homem é diferenciado de toda a criação e considerado a coroa da criação. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem vem agora como coroa da criação, ou seja, aquilo de mais importante que Deus fez. Formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos. Não foi como meros animais, sem raciocínio, sem consciência, nem como um produto da evolução do acaso. O salmista vai dizer no Salmo de número 8, verso 5, o seguinte verso: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Olha só. Então, como Deus usou matéria do mundo criado, o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação, ou parte integrante dela. Ao mesmo tempo que o homem é unido à criação, ele é separado dela por meio do seu relacionamento pessoal com Deus. Então o homem se distingue, o homem se separa do restante da criação pela possibilidade que ele tem de quê? De se relacionar com Deus, pela possibilidade que ele tem de desfrutar de uma comunhão íntima e sincera com Deus. John Belgant, ele faz um comentário bíblico da Nova Versão Internacional, da Editora Vida, sobre o Salmo 8, versos 3 e 8, e ele diz assim que os versos 3 e 8 levantam a questão do lugar do homem no mundo. O paradoxo do homem é que, em comparação com o vasto universo que ele vive, ele é uma insignificante partícula de pó. E mesmo assim, Deus lhe deu a dignidade e a supremacia que está muito além do seu tamanho. Mesmo assim, a grandeza da posição do homem não é razão para elogio ao homem. Ela serve somente para destacar ainda mais a glória maior do Criador. Verso 9. No Novo Testamento, Jesus é considerado o segundo homem, ou o último Adão, que preenche totalmente essa declaração do propósito projetado para o homem. Aí tem várias referências de Hebreus, Efésios e 1 aos Coríntios para a gente conferir. Então, podemos afirmar que o homem é a coroa da criação. O homem é elevado, né? E falando em relação a todo o universo, o homem vamos dizer assim, uma partícula de pó diante de tudo isso. Mas a grandeza da posição do homem não é a razão do elogio ao homem. Ou seja, Deus ungiu ele de glória maior, né, do que os animais. É só isso. Porque nós, em relação a Deus, somos ainda meros pecadores e seres insignificantes na nossa forma de viver e na nossa forma de existir. Terminando o segundo ponto aqui da lição, nós podemos afirmar como professores que nós ensinamos que o homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino, da mesma maneira que os alunos podem dizer que aprenderam
que o homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra, recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. Nós vamos agora ao terceiro e último ponto da nossa lição. Nós vamos agora na terceira parte da nossa lição, lembrando que se você deseja fazer um treinamento de professores de escola bíblica dominical para abençoar a sua vida, que eu mesmo preparei, aqui tem na descrição do vídeo tem um link para você clicar e aí você vai poder investir no seu ministério, podendo fazer esse curso, tá certo? Vamos então agora ao terceiro e último ponto da nossa lição para a gente encerrar aqui a nossa conversa e você ficar liberado do nosso vídeo. Se você chegou até aqui, escreva aí, eu cheguei. Eu quero saber quem está chegando até o final do nosso vídeo. Se você está aqui no terceiro ponto, diga, pastor, cheguei no número 3. Escreve aí só para mim saber, tá bom? Vamos lá. Os propósitos de Deus na criação. Vamos saber agora por que Deus criou todas as coisas. E esse eu creio, dentre dos outros 2 pontos que são importantes a gente saber ali, o Deus criador, o Deus criando as coisas. Depois o segundo ponto, o homem como a coroa da criação. Agora vem um ponto para fechar esses dois pilares, fazer aqui a união dos 2 pilares, é nós entendermos o porquê que Deus criou todas as coisas. Não foi por acaso, isso é óbvio, né? Propósito sempre haverá naquilo que Deus faz. Não foi um acidente, não foi o que diz a ciência que foi uma explosão, um Big Bang, né? Um estrondo, mas foi pelo poder da sua palavra e da sua sabedoria que Deus criou o mundo e viu que tudo que ele havia criado era bom. Então Deus criou a terra para prover um lugar. Olha só, primeiro propósito. Deus criou a terra para prover um lugar para onde o seu propósito e alvo para a humanidade fosse cumprido. Então a gente vai ver aqui esses propósitos, esse alvo de Deus sendo cumprido. Primeiro, por que Deus criou todas as coisas? Para manifestar a sua glória e seu poder. Então, quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para o criar. Deus criou o céu e a terra como manifestação da sua glória e poder. Salmos 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos seus olhos. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, eu os fiz. Isaías 43, verso 7. Deus falando, para a minha glória eu os criei, para o meu louvor. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Primeiras Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, está narrado esse texto. Então, segundo o que nós entendemos, podemos dizer claramente que há um propósito na criação. E o propósito na criação de Deus está no sentido de ele fazer com que o seu nome seja louvado, que seja engrandecido o seu nome, seja louvado o seu nome em toda a terra. Então, quando você olhar o mar, quando você admirar o sol, quando você admirar o entardecer, o amanhecer, é para você louvar a Deus. Veja o que diz aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, dizendo que ao olharmos a totalidade do cosmos criados, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, nós ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. O salmista declara essa glória com todas as letras. Ó Senhor Deus nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória sobre os céus. Deus colocou a glória dele sobre os céus. Deus colocou a glória dele sobre todas as coisas. Então, vamos louvar o nome dele, engrandecer o nome dele, vamos exaltar o nome dele
que é digno de receber a honra, a glória e o louvor por tudo aquilo que ele fez e até mesmo, podemos dizer assim, pelo que ele vai fazer, né? Porque o nosso Deus ainda continua poderoso. Embora muitas pessoas já tenham desacreditado do poder de Deus, o nosso Deus continua poderoso. E o seu poder é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. O poder de Deus é capaz de fazer com que situações adversas diante de nós sejam transformadas a nosso favor. Então, esse segundo motivo pelo qual Deus criou todas as coisas é para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Então, todos os elementos da natureza rendem louvores a Deus que o criou. Um dia, diz o Salmo 19, verso 2 e 3, faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O apóstolo Paulo afirmou lá em Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12, o seguinte: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito que ele faz, o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Isaías no capítulo 43, verso 21, ele diz que esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, Deus usando aí a boca do profeta Isaías. Então Deus dizendo, esse povo que eu fiz para que me desse louvor. Então, para receber a glória e a honra que lhes são devida, foi que Deus criou, foi que Deus fez o homem. Foi que Deus criou todas as coisas e estabeleceu para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome, para o engrandecimento do seu reino, e esse reino que é um reino de justiça e amor. Glória a Deus por essa vitória maravilhosa de termos o nosso Deus criando as coisas, pensando em nós, pensando nas nossas vidas, para que a gente tenha aí a possibilidade, né, de desfrutar com alegria de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele estabelece, de tudo aquilo que ele coloca, de tudo aquilo que ele nos mostra, de tudo aquilo que ele revela aos nossos corações. Então, nós vamos agora ao terceiro motivo pelo qual nós vemos a criação de Deus. Nós vamos ver, então, primeiro o motivo está ali, quando nós já falamos, e agora vamos ao terceiro motivo, que é prover um lugar para a habitação das suas criações. Então Deus criou tudo para que houvesse um lugar, para que a sua criação e a sua obra tivesse um lugar para habitar. Prover um lugar de habitação. Então Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que fosse habitada. Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Então nós vemos claramente a intenção do Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado. Por isso, a multiplicação, né, para povoar a terra. Por isso Deus fala, né, que era para o homem crescer, multiplicar e encher a terra. Era o propósito de Deus de que a imensidão terráfica que havia colocado aqui fosse ocupada pela obra da sua criação. O apóstolo Paulo disse lá em Atos 17, verso 26, que de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus criou o homem e a mulher com o propósito de se multiplicar e povoar a terra. Assim o Senhor Deus criou o primeiro casal e os abençoou e os capacitou e lhes deu ordem para que enchesse a terra. Então está aí o propósito claro de Deus. Pastor, essa ordem ainda continua de encher e povoar a terra? Não, a terra já está habitada. A terra já existe em povos, em milhares e milhares de milhões
né, espalhados aí no mundo, de habitantes, de seres viventes que estão aí já tomando, né, esse território. Então, essa ordenança foi ali no começo, quando a terra ainda estava vazia e precisava ser ocupada pelo homem. Chegando então ao final do terceiro ponto, como professor podemos dizer que ensinamos e como aluno podemos dizer que aprendemos que Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósito. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Que maravilha! Deus sempre fez e fará tudo com propósito. Não é à toa que você está vivo. Não é à toa que você está aí onde você está. Não é à toa que Deus te colocou nessa congregação, nessa igreja, que você está no mundo, na sua família, porque há um propósito claro de Deus para a tua vida e você precisa encarar isso com responsabilidade. Responsabilidade de reconhecer que Deus existe e que e pelo fato de ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. A gente não pode dar desculpas porque não acreditamos em Deus. E Deus se revela ao homem em cada detalhe da sua criação. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui a nossa lição. Que Deus te abençoe, que você enriqueça cada dia mais o seu conhecimento, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Se você é professor de escola dominical e gostaria de melhorar a performance da sua aula, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você clicar, para você investir no seu ministério, tá? E aí você vai saber como fazer esse treinamento que abençoa tanta gente no Brasil e fora do Brasil. Tá bom? Ó, beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E se Ele nos permitir, estaremos aqui para falarmos da lição de número 4 e prosseguirmos nesse estudo maravilhoso acerca dos atributos de Deus. Amém? Forte abraço, fique com Deus e se Ele nos permitir, estaremos de volta aqui na nossa próxima lição. Paz do Senhor.